Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC desvendando os mistérios do mundo espiritual. O tema dessa noite, soberba, é o que tem derrubado, destruído a muitos. Isso vem desde o céu, do céu. Por isso que o nosso programa é o Universo Espiritual. Aconteceu no mundo espiritual a queda por conta da soberba. E não é diferente também no mundo físico. A queda de muitos, a derrota de muitos por conta da soberba. Então preste bem atenção e olha só, já prepara a tua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, abre a tua Bíblia e preste bem atenção. O que é a soberba? Vamos lá. Uma pessoa soberba é aquela pessoa que se acha o quê? Superior do que as outras. Eu sei que é natural, normal, cada pessoa tem um dom, cada pessoa é escolhida para fazer uma coisa, ela tem um jeito para aquilo. Só que tem pessoas que gostam o quê? De humilhar as outras. Sempre se achando melhor, e ali ela humilha, ali ela pisa aquela pessoa. Mas quando a pessoa faz isso, quando ela sempre se acha melhor e ela fica ali fazendo isso em público, ela fica provocando a ira das pessoas, é só uma questão de tempo para essa pessoa cair. É só uma questão de tempo para vir a ruína para a vida dela. Por isso que muitos estão o quê? Debaixo de maldição. Por isso que muitos foram o quê? Amaldiçoados. Porque no trabalho, se achando, a soberba ali, tornando essa pessoa uma pessoa que é extremamente arrogante, prepotente, uma pessoa extremamente orgulhosa. Aí é onde ela está dando o quê? Lugar para o diabo. Aí do momento que ela está humilhando as pessoas porque ela se acha, porque ela faz algo melhor, aí ela humilha alguém. Esse alguém, essa pessoa que foi humilhada, abre a boca contra ela e acaba o quê? Lançando um mau desejo, amaldiçoando. Ah, fulano vai pagar por tudo isso. Ele vai pagar por essa humilhação. Ah, um dia ele vai ver. Ele gosta de humilhar os outros, ele se acha o bom, ele se acha o tal. Então um dia ele vai ver o que vai acontecer com ele. Um dia eu vou ver ele na miséria, um dia eu vou ver ele sofrendo, um dia eu vou ver ele em cima de uma cama, um dia eu vou ver ele lá no leito do hospital. É onde pessoas que prosperavam, pessoas que conseguiam vencer, pessoas que eram bem-sucedidas na vida financeira, profissional, sentimental, pessoas que eram o quê? Prósperas, mas de repente tudo fica travado, a vida amarrada, o que dava certo passa a dar errado. Quem prosperava não prospera mais, aí vem o que? Dívidas, caiu em dívidas, dinheiro a juro, vida financeira profissional derrotada, vida sentimental e por aí vai, enfermidade, porque deu lugar. A soberba fez essa pessoa o quê? Cair. A soberba trouxe o quê? A ruína para a vida dessa pessoa. E o que dava certo passou a dar errado. Então preste bem atenção. Se você é uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que sempre está ali se achando melhor do que os outros, isso aí traz maldição para você, isso dá lugar para o diabo e é só uma questão de tempo para você cair. É o que a Bíblia ensina, a gente vai ver daqui a pouco, está escrito aqui em Provérbios 16. Se você não mudar,
se você não reconhecer diante do Senhor essa soberba, essa prepotência, o diabo facilmente vai dar uma rasteira em você. E você está dando lugar ao diabo, facilmente um espírito de inveja pode destruir sua vida. Facilmente um mau desejo, como por exemplo, você faz algo contra mim, me humilha, aí eu digo que um dia você vai pagar por tudo isso que você está fazendo. Um dia você vai ver o que é sofrer, estar sem dinheiro, não ter sabedoria, não ter ânimo, não ter nada. Aí é como algo que cola na sua vida e vai chegar o tempo que você vai o quê? Ficar sem sabedoria alguma, sem força alguma, o que estava dando certo vai passar a dar errado. Isso acontece com muitas pessoas. A soberba, ela precede a ruína. A altivez de espírito, ela precede o quê? A queda. Ou mais cedo ou mais tarde, o soberbo vai cair. Olha só, no livro de Daniel, lá no capítulo, não lembro bem, mas se é no 3 ou no 4, mas eu acredito que é no capítulo 4, você pode até ler, leia o livro de Daniel. Tenho certeza que do primeiro capítulo ao 6º capítulo, você vai ver a passagem onde fala do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, na sua época, ele mandava reinos e mais reinos, nações e nações. Ele se achava, era o quê? Um rei muito soberbo, prepotente e arrogante, se achando tal. Mas, na verdade, quem colocou ele no trono, quem deu poder a ele sobre as nações, foi o Deus Todo-Poderoso. Só que ele o que? Estava se achando um próprio Deus. Aí Deus humilhou a ele. Deus humilhou. Deus fez o que? O rei Nabucodonosor virar um animal. Sabe o que é virar um animal? As unhas dele cresceram pelos, e ele passou o quê? A pastar junto com as vacas, jumentos, a viver o que? No pasto, comendo capim realmente. Deus fez ele o quê? Virar um animal. E o próprio rei reconheceu que maior do que Deus não há. Ele reconheceu a grandeza de Deus e que ele chegou ao trono pela mão de Deus. Então ele reconheceu. Ele falou da soberba, o rei Nabucodonosor. Então Deus, meu filho, é Deus e ele não aceita a soberba. É como está escrito. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o quê? Os soberbos. Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que mesmo tendo uma sabedoria a mais, mesmo tendo, vamos lá, condições financeiras, mesmo sendo uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, mas ela não fica o quê? Maltratando, humilhando os outros. Ela não faz isso, ela trata as pessoas com humildade, ela não anda de nariz empinado. É uma pessoa o quê? Que respeita o pobre, o rico, o feio, o bonito, o gordo, o magro, o amarelo, qualquer um, independente da cor, das condições financeiras, da posição social, mas uma pessoa humilde, ela vai tratar todo mundo ali com respeito por igual, dando honra a quem tem honra, as autoridades, sim, tem um respeito, a honra, porque não existe nenhuma autoridade que Deus não tenha levantado, isso está escrito. Então Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Ele vai dar graça, ele vai abençoar, ele vai perdoar, ele vai fazer essa pessoa prosperar. Agora os soberbos é só uma questão de tempo. Eles irão cair e o próprio Deus permite. E na questão do rei Nabucodonosor, o próprio Deus quem derrubou ele. Aí vamos lá. Pastor, o senhor falou da soberba que aconteceu que no mundo espiritual, no céu, sim. O diabo caiu com a terça parte dos anjos por conta de quê? Da soberba. A Bíblia fala que o diabo era o quê? Um anjo belo, um anjo, vamos lá, que comandava outros anjos. Então ele se achava o quê? O superior, o melhor. E a queda dele foi quando o quê? Ele queria, né,
ser mais do que Deus, querendo fazer um trono acima do trono de Deus. E para ele querer colocar um trono acima do trono de Deus, ele já estava se achando mais do que Deus. Então a soberba fez o quê? Que o diabo perdesse a luz que ele tinha como um anjo de... Vamos lá, ele era um anjo de luz e foi derrotado, caiu e passou a ser o quê? O anjo das trevas. Então já começou pelo diabo, a soberba, começou dele. Isso no mundo espiritual. E no mundo físico, no mundo dos seres humanos não é diferente. E o diabo sabe que o ser humano, ele gosta de quê? De glória. O ser humano, ele gosta de aparecer. O ser humano, ele gosta assim. Então o diabo vai trabalhar na inclinação de cada um. Mas é só uma questão de tempo para o soberbo, né, o arrogante, o prepotente, cair. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha só, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, é só você parar e observar. A pessoa soberba, a pessoa que sempre se acha superior e melhor do que os outros. Eu acredito que você já viu isso acontecer. É só uma questão de tempo para essa pessoa que se exalta ser humilhada. É só uma questão de tempo, como está dizendo aqui. A soberba precede a ruína. Então, primeiro vem a soberba. E em seguida vai vir o quê? A ruína. Primeiro vem a altivez de espírito, que soberba e altivez são sinônimos. Então vamos lá. É só uma questão de tempo para vir a queda. Então se você, de alguma forma, tem, né, essa inclinação, você é essa pessoa que sempre se acha superior, porque olha o que disse o Senhor Jesus combatendo a soberba. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Isso não quer dizer que você vai estar ali, eu sou um bichinho, coitadinho. Não. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer? Que você, vamos lá, não vai estar ali querendo humilhar, maltratar, querendo passar por cima dos outros. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai o que? Fazer o melhor para Deus, para Jesus, porque Ele vai te exaltar. Você vai se humilhar nos pés do Senhor e o Senhor vai te exaltar. E quando você for se gloriar, se glorie no Senhor. Se glorie em Cristo Jesus. Porque não existe homem tão rico, ou melhor dizendo, como está escrito, não existe homem tão grande que Deus não possa tornar ele pequeno. E não existe homem tão pequeno que Deus não possa tornar ele grande. É Deus quem faz. Ele é o Deus criador de tudo e de todos. E a gente sempre tem que estar o quê? Dando glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Somos dependentes do Senhor Jesus e a gente também precisa das outras pessoas. O empresário precisa de funcionários. O empresário sozinho não tem como ele tomar conta da empresa, então ele precisa. Ele precisa dos funcionários, como também os funcionários precisam do empresário, um precisa do outro. O esposo é o cabeça da casa, mas ele precisa da esposa. Ela é a auxiliadora dele, um precisa do outro. Então não é necessário um estar o quê? Humilhando o outro. Porque o homem ganha mais, vai humilhar a mulher. Porque a mulher ganha mais, vai humilhar o homem. Está tudo errado, a soberba aí precede o que? A ruína desse casamento, dessa família. Do momento que a pessoa começa a se achar, do momento que a pessoa começa com arrogância, com prepotência, é só uma questão de tempo para ela cair. Então essa é a mensagem. Soberba. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Então, se você não quiser que sua vida venha a ser o que é arruinada, o seu casamento, sua vida financeira profissional,
Se você não quer cair, então seja o quê? Humilde. Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Faça isso. E Ele vai exaltar você, vai abençoar você, quando você honrar e respeitar a posição e hierarquia de cada um. Não queira ser o que você não é. E mesmo que você seja alguma coisa, mas não humilhe os outros, porque o Senhor está no céu e Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele sonda mente e coração. Vamos fazer uma oração para que o Senhor venha iluminar, abençoar. Então, de repente, agora eu estou entendendo, pastor, porque eu estou sofrendo, eu já humilhei uma pessoa, eu já deixei a soberba tomar conta de mim. E olha só, a soberba cega a pessoa. De repente você não se sente uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, mas é. E não é porque você tem alguma coisa, mas tem pessoas que já é da natureza dela, já é da índole dela ser uma pessoa soberba. Já é da natureza dela. Então reconheça isso diante do Senhor, peça perdão, se humilhe nos pés do Senhor e Ele vai te exaltar. Vamos fazer uma oração? Abrir o coração para o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, ó meu Pai, maravilhoso e extraordinário é o Teu nome. Eu te peço agora, ajuda essas vidas. Está aí exemplos claríssimos, como o do rei Nabucodonosor, que a soberba fez ele cair. E no mundo espiritual, o diabo, por conta da soberba, ele caiu sim, querendo ser mais do que o Criador de tudo e de todos. E nos nossos dias não é diferente, homens e mulheres caem. Homens e mulheres estão amaldiçoados pela soberba, pela prepotência, humilhando os outros. E por isso são humilhados, derrotados, sobrecarregados. Mas maravilhoso é o Senhor para perdoar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Então, Senhor, ouve agora a oração deste homem e desta mulher. Perdoa seus pecados. Se esse homem, essa mulher caiu por conta da soberba, da prepotência, por ele sempre estar se achando melhor do que os outros e humilhando os outros, mas se ele se arrepende agora, se ele clama por ti, ouve, Senhor, o clamor, perdoa, quebra a maldição e muda a vida dessa pessoa. Como o rei Nabucodonosor, o Senhor fez ele sim comer capim como um animal, mas no final o Senhor colocou ele de volta no trono. Assim também o Senhor vem erguer essa pessoa, tira ela da miséria, da morte e da enfermidade, perdoa seus pecados e faz ela, meu Pai, ter uma nova vida, uma nova história, porque eu acredito que ela está entendendo agora que ela deu lugar ao diabo. Mas quando vem o arrependimento, vem o perdão e tudo se faz novo. Assim eu clamo por este povo, perdoa eles, liberta eles. E no Teu nome, Senhor Jesus, eu expulso e repreendo agora toda maldição, toda obra do diabo contra essas famílias, contra essas vidas. Em nome de Jesus, vai embora a maldição. Em nome de Jesus, respire profundo e diga: Senhor Jesus, eu pequei contra o céu, contra Ti, contra o Pai e contra os homens. Tenha misericórdia de minha alma, me ajuda, Senhor, a ter uma nova vida, uma nova história. Amém e amém. Graças ao Senhor Jesus. Universo Espiritual, toda sexta-feira, às 22 horas, não perca. Sempre um tema que vai trazer o que? A reflexão e a consciência do mundo espiritual, porque muitos estão sofrendo, porque muitos estão nas garras do diabo, então não perca. E olha só, curta esse programa, deixa aí o teu comentário, nos ajude a fazer a obra e compartilha, pega o link para várias pessoas. Tenho certeza que muitos serão ajudados e a vida deles vai mudar. A maldição será quebrada do momento que ele reconhecer a soberba, o erro, o Senhor vai perdoar e a vida dessas pessoas vai mudar. Pelo poder de Cristo Jesus, o mal vai ser expulso, vai ser repreendido. Até a próxima, em Cristo Jesus.